Olá, eu sou a professora Derileuza do Senac Aclimação. Sejam bem-vindos ao curso de marmitas de receitas Nestlé. Esta é a aula de acompanhamentos. Temos o nosso arroz básico, também o feijão e, de quebra, um arroz à grega. Bom, iremos iniciar nossas preparações com o feijão. O feijão aqui, eu deixei ele de molho, né? Ele ficou 12 horas, porém vocês podem estar deixando menos tempo. O ideal é deixar aí o mínimo 2 horas, né? Que isso você vai ganhar, né, hidratação para absorver mais tempero, né, no seu grão e também absorção de vitaminas. Então é importante deixar ele de molho. No caso aqui, como ele já está macio, eu posso estar cozinhando numa panela comum, não necessariamente precisa ser a panela de pressão. Vou colocar na panela de pressão para vocês eu já explicar o uso, né? Então é importante eu ter um limite, né, de água. A pressão, a panela vem marcando, né, até onde eu posso estar colocando de líquido. Então o meu limite de água, num caso aqui eu tenho uma quantidade pouca de feijão, né? Então também não preciso chegar até naquele limite. Eu posso colocar uma quantidade menor, tá, de água no caso, porque aqui eu preciso o quê? Cobrir esse feijão e passar uns 2 dedinhos acima, porque eu quero aquele feijão com caldo. Então a gente coloca um pouquinho a mais de água, né? Não é simplesmente só cobrir o feijão. Agora eu vou tampar e o ideal é levar sempre no fogo baixo, né? Não vou colocar no fogo alto, tá? A panela de pressão não pode ser colocada em fogo alto. Então eu preciso de um tempo para esse feijão hidratar e também absorver o que você colocou aqui também de sabor para esse seu grão. Aqui você pode estar colocando alguma erva, alguma especiaria, né? Então isso é importante também para você, né, obter aquele grão hidratado e saboroso. Então aqui, ó, já para ficar mais saboroso o nosso feijão, eu vou estar colocando uma folhinha de louro, tá? Que já cozinha junto e aí vai, né, obter mais sabor aqui no grão. Então vou fechar e colocar aqui no fogo baixo. Então quando o feijão tá bem hidratado, o cozimento é bem rápido, né? Então, para você ter um controle melhor, você pode levar, né, numa panela, né, em aberto, e aí você vai observando, né, para você ter esse grão inteiro, porque eu não posso ter o grão desmanchando, né? Então, eu tenho que tomar esses cuidados. Então, se eu tô colocando que ele foi bem hidratado, colocar numa panela de pressão, o tempo de cocção vai ser mais rápido. Então, aqui a gente conta, pegou a pressão 2 minutinhos, dependendo da hidratação, a gente abre e vai verificando, né, essa consistência, para ele não passar do ponto e você ter aquele feijão muito mole. Bom, pessoal, aqui enquanto o feijão cozinha, eu vou agilizando o processo do arroz. É importante você se planejar, né, na hora de fazer o seu cardápio, né, principalmente se você vai fazer um cardápio aí semanal. Você já deixa tudo organizado, né, que nós chamamos aí do mise en place, é o pré-preparo, né, você se organiza para fazer as suas preparações. Então, com isso, você ganha tempo, tá? Deixa sempre tudo muito bem organizado. Bom, agora vamos aqui fazer o arroz à grega. Tem um pouquinho mais de ingredientes, porém é super prático e fácil de fazer. Inicialmente, irei colocar a gordura, né? Aqui tô colocando óleo. Um pouquinho, né? Pra gente estar refogando os nossos vegetais aqui. Então, ó, inicialmente, irei colocar o alho. Alho picadinho. O ideal quando vocês forem refogar, comecem pelos que são mais firmes, mais duros, né? Aqui no caso nós temos para fazer o nosso arroz à grega, o pimentão e a cenoura. E depois a cebola, que ela tem mais líquido, é mais mole, então a gente vai colocar mais pro final, tá? Então, alho. Vamos colocar pimentão, estamos colocando, né, o verde. Vou refogar o pimentão, o alho. No caso, estamos colocando o verde e o vermelho, que isso, né, ajuda a dar mais cor aqui ao meu arroz. Agora a cenoura, bem picadinha.
Então aqui eu coloquei o pimentão verde, o pimentão vermelho, mas também se vocês quiserem colocar aqui, no caso, o pimentão amarelo, né? Já ajuda na cor. Um arroz bem colorido. Ó, aqui eles estão refogados, porém firmes. Então, eu já posso estar colocando a cebola. O ideal é não deixar cozinhar bem, porque, né, irá cozinhar junto com o arroz. Então, já vamos colocar a cebola. Refogar mais um pouquinho. Aqui também, ó, nesse refogado, vocês podem colocar uma folhinha de louro. Pensar sempre nas ervas, né, que isso ajuda a dar sabor. Bom, tudo muito bem refogadinho, porém ainda aqui eu tenho a cenoura firme, os pimentões. Vamos colocar o arroz. Bom, tudo muito bem refogadinho. Agora eu vou adicionar Maggi Meu Segredo, cheiro verde. E vou adicionar água morna. É importante aqui água morna e não água fervente, tá? Porque se eu colocar água muito quente, vai acelerar esse processo e não agrega sabor ao meu arroz. Então eu preciso que ele hidrate, então eu vou colocar água morna e também o fogo médio. Não vou colocar jamais fogo alto, tá? Para esse arroz hidratar e ficar saboroso. O arroz é até cobrir um dedinho acima, somente isso. Eu coloco água de uma única vez, não fico colocando água à prestação. Coloquei a água suficiente para cobrir. Vou colocar mais um pouquinho acima e pronto. Vou mexer e agora eu vou tampar. Quando a água secar totalmente aqui, estará pronto o seu arroz. Você tira e deixa ali tampado uns 10 minutinhos. Ele vai acabar o cozimento e vai ficar bem hidratado, né, e saboroso. Então, vou deixar aqui cozinhando, fogo baixo. Bom, agora vamos fazer o arroz mais comum, né, o bem basiquinho do dia a dia. Então, vou colocar o óleo. Aqui iremos refogar, né, os temperos bem básico, alho, cebola, né? Lembrando, né, que você deixar picadinho, fazer seu mise en place antes de você iniciar a sua receita. Tô começando aqui com alho, primeiramente, mas isso não é uma ordem, poderia ser a cebola. Eu gosto de colocar o alho primeiro, dar uma leve refogada nele e depois eu já entro com a cebola. Então, ó, refogo alho e cebola. Aqui também vocês podem estar colocando uma folhinha de louro. Vai ficar muito gostoso aí o seu arroz. Bom, prontinho aqui, refogado, alho, cebola, folhinha de louro. Vou colocar o arroz. Bom, aqui ó, já dei uma leve refogada. Agora então, iremos acrescentar Maggi Fondo. Garantindo mais sabor, né? Tô acrescentando Maggi Fondo. Bom, pessoal, vou acrescentar aqui a água. Lembrando que aqui vocês poderiam estar colocando um caldo de sobra de vegetais. Descascou a cenoura, descascou a cebola. Você vai colocando tudo numa panelinha com água, deixa curtir um pouquinho. Depois você agrega aqui ao seu arroz. Com certeza você vai garantir mais sabor, né? Deixar seu arroz mais nutritivo para, né, o dia a dia aí. Eu vou colocar a água. Cobrir, né, um dedinho acima. E tá pronto aqui a quantidade de água. Vou mexer, tampar, fogo, né, médio aí, e não preciso colocar mais água. Bom, o arroz aqui já tá prontinho, secou, ó, todo líquido. Agora vamos deixar aqui fechadinho para ele acabar o cozimento, ó.
O básico também, ó, secou todo o líquido. Bom, arrozinho prontos, né? Agora nós vamos voltar para o feijão. Vou fazer o tempero para ele. Voltamos aqui para o feijão. Ele está cozido, agora chegou a hora de refogar. Então, primeiramente vamos colocar aqui o óleo, alho picadinho. Aqui, não necessariamente você precisa de uma gordura, né, para refogar. Então, você pode fazer sem e também você pode substituir. Estou utilizando aqui o óleo, mas pode ser manteiga, pode ser azeite. Isso vocês podem substituir. Sentir o cheirinho do alho, hora de colocar a cebola. Picadinho. Bom, aqui você pode agregar mais sabor ainda. Se quiser colocar bacon, né, que muitos gostam aí do bacon, linguiça, então você pode estar colocando aqui no refogado do seu feijão do dia a dia. Bom, coloquei aqui o alho e a cebola, coloquei meio tabletinho de Maggi caldo de legumes. Isso vai te agregar também um sabor, né, vai temperar aqui o seu feijão. Agora, ó, que ele já diluiu, iremos acrescentar aqui, ó, aquela folhinha. Tô colocando aqui para esse caldo, tá vendo que ele tá bem líquido? A gente precisa dar uma engrossada nesse caldo. Então, inicialmente, a gente coloca mais o caldo, deixa ele apurar. Coloquei bem pouquinho dos grãos. Então, tô colocando o caldo. Vou deixar ele apurar. Isso vai fazer com que ele engrosse. E depois eu entro com o grão. Deixa ele ferver aqui uns 2 minutinhos. E aí eu coloco o restante aqui do grão. Bom, pessoal, ó como já deu uma espessada ótima aqui no caldo, ó. Agora eu vou acrescentar o restante dos grãos. E vou deixar apurando. Ficar tudo saboroso, né? E o seu feijão com aquele caldo grossinho, como tem que ser. Bom, agora eu vou deixar ele aqui apurando, né? No fogo baixo, para ele ficar bem encorpado, ó. Bem saboroso o nosso feijão. Para você saber mais sobre embalagens para a montagem da sua marmita, assista a primeira aula do curso. E não se esqueça de assistir às nossas outras aulas de marmitas.